Acha que um simples iogurte ao pequeno almoço é o segredo para se manter forte depois dos 60 anos? É o que muitos anúncios nos dizem, não é? Um copo de iogurte e, de repente, temos a energia de um jovem de 20 anos. Mas deixe-me perguntar-lhe algo. Já sentiu aquela frustração ao tentar abrir um frasco que parece estar colado? Ou o cansaço nos braços depois de carregar apenas um saco de compras do supermercado? É uma sensação silenciosa, quase uma traição do nosso próprio corpo. Sentimos que a nossa força, a nossa independência, está a escapar-se aos poucos. E o que fazemos? Seguimos o conselho popular. Comemos mais iogurte. Mas e se eu lhe dissesse que, para a maioria das pessoas com mais de 60 anos, o iogurte pode não ser a melhor resposta? E se a verdadeira solução para reconstruir o músculo, para recuperar aquela força que lhe permite viver a vida sem limitações, estivesse escondida em alimentos mais simples, mais tradicionais e, francamente, mais poderosos? Neste vídeo, vamos desvendar juntos alguns segredos que a indústria alimentar talvez não queira que saiba. Vamos olhar para alimentos e hábitos simples que podem ajudar a fortalecer o seu corpo, muitas vezes mais rápido do que imagina. E fique até ao fim, porque o último alimento da nossa lista é algo que provavelmente já tem na sua despensa e vai ficar surpreendido com o seu poder. Então, por onde começamos esta jornada para recuperar a nossa força vital? O ponto de partida é muitas vezes a refeição mais importante do dia, o pequeno almoço. Durante décadas, fomos ensinados que um iogurte é a escolha saudável. É rápido, é fácil e dizem que tem cálcio e proteína. E não me interpretem mal, não é o pior alimento do mundo. Mas quando o nosso objetivo é combater a perda muscular relacionada com a idade, um fenômeno chamado sarcopenia, precisamos de ser mais estratégicos. Precisamos de uma arma mais potente. E essa arma, meus amigos, pode ser encontrada no corredor dos laticínios, mas talvez não seja o que está a pensar. Em vez de pegar naquele iogurte, muitas vezes carregado de açúcar e com uma quantidade de proteína modesta, procure pelo seu primo mais robusto e trabalhador, o queijo quark, ou, ainda melhor, o nosso bom e velho requeijão. Sim, o requeijão. Aquele que as nossas avós comiam com doce de abóbora. Pense nisto. Uma porção típica de iogurte grego, que é considerado rico em proteína, tem cerca de 10 a 15 gramas de proteína. Uma porção semelhante de queijo quark ou requeijão pode facilmente chegar às 20 ou 25 gramas de proteína. É quase o dobro! E por que é que isto é tão importante? Porque depois dos 60, o nosso corpo torna-se um pouco mais teimoso no que toca a construir músculo. Precisa de um sinal mais forte, de um empurrão maior para começar o processo de reparação e construção. A proteína é composta por aminoácidos, que são os tijolos para os nossos músculos. Um aminoácido em particular, chamado leucina, funciona como o mestre de obras. É ele que dá a ordem para começar a construção. O queijo quark e o requeijão estão absolutamente carregados de leucina. Comer uma porção generosa ao pequeno almoço é como enviar um sinal alto e claro para o seu corpo. Atenção! Recebemos material de construção de alta qualidade. É hora de começar a trabalhar e a fortalecer estes músculos. Além disso, a maioria dos iogurtes, especialmente os de sabores, são armadilhas de açúcar. O açúcar causa inflamação, o que torna ainda mais difícil para o corpo construir músculo. O requeijão, por outro lado, é naturalmente baixo em açúcar e incrivelmente versátil. Pode comê-lo doce, com umas nozes picadas, sementes de linhaça e talvez uns mirtilos. As nozes adicionam gorduras saudáveis e mais proteína, mantendo-o saciado durante toda a manhã. Ou pode comê-lo salgado. Experimente uma fatia de pão de centeio torrado, barrado com requeijão, um fio de azeite extra virgem, uma pitada de orégãos e umas rodelas de tomate. É um pequeno almoço que não só lhe dá uma dose maciça de proteína, como também fibras e gorduras boas que o seu cérebro e coração agradecem. Lembro-me de um senhor que conheci, o Sr. Joaquim, com 72 anos. Ele era um ávido caminhante,
mas queixava-se de que as suas pernas pareciam gelatina a subir as ruas mais íngremes de Lisboa. Ele comia um iogurte magro todas as manhãs, a pensar que estava a fazer a coisa certa. Sugeri-lhe que experimentasse a troca pelo requeijão. Ele torceu o nariz no início. Isso é comida de dieta, disse ele. Mas convenci-o a tentar por 2 semanas. Ele começou a comer uma taça de requeijão com mel e nozes. Ao fim de 1 mês, encontrei-o no bairro. Ele veio ter comigo com um sorriso rasgado. Sabe uma coisa? Disse ele. Esta semana subi até ao Castelo de São Jorge a pé e nem precisei de parar para descansar. As minhas pernas parecem ter outra vez força. Esta pequena mudança na sua rotina matinal deu ao seu corpo as ferramentas de que ele precisava desesperadamente. Não foi magia, foi simplesmente nutrição inteligente. Portanto, o primeiro passo é repensar o seu pequeno almoço. Não se trata de proibir o iogurte para sempre, mas de entender que, para o objetivo específico de construir e manter a massa muscular, existem opções muito superiores e deliciosas. Começar o dia com uma dose maciça de proteína de alta qualidade prepara o seu corpo para o sucesso. Dá-lhe os recursos necessários não só para as atividades do dia, mas também para o processo contínuo de reparação, que acontece mesmo quando estamos em repouso. E isto não é apenas sobre ter força para subir uma rua. É sobre ter a estabilidade para evitar uma queda. É sobre ter a força para pegar nos netos ao colo. É sobre manter a sua independência e a sua confiança. A força não é uma questão de vaidade. Nesta fase da vida, é uma questão de qualidade de vida. Mas a força não se constrói apenas ao pequeno almoço. O que fazemos durante o resto do dia é igualmente crucial. E aqui entra um dos tesouros mais subestimados da nossa costa portuguesa. A humilde, mas poderosa sardinha. Sim, a sardinha. Muitas vezes associada apenas aos santos populares, a sardinha em lata é, na verdade, um dos superalimentos mais completos e acessíveis que podemos encontrar. Vamos esquecer por um momento os suplementos caros e as barras de proteína com nomes complicados. Uma simples lata de sardinhas em azeite pode fazer mais pela sua força e saúde geral do que muitos produtos da moda. Em primeiro lugar, a proteína. Uma lata de sardinhas contém uma quantidade de proteína comparável a um bife, mas de uma forma muito mais fácil de digerir. Como já vimos, a proteína é essencial. Mas as sardinhas oferecem um pacote completo. Elas estão repletas de ácidos gordos ômega 3. Provavelmente já ouviu falar dos ômega 3 para a saúde do coração e do cérebro, e isso é verdade. Mas eles desempenham um papel vital também na saúde muscular. A inflamação crônica é um inimigo silencioso da nossa força. É como tentar construir uma casa enquanto pequenas chamas a consomem. Os ômega 3 são poderosos anti-inflamatórios. Eles ajudam a apagar essas chamas, criando um ambiente no corpo onde os músculos podem reparar-se e crescer de forma mais eficiente. Se sente as articulações doridas e rígidas, os ômega 3 podem ser os seus melhores amigos, permitindo-lhe mover-se com mais liberdade e menos dor. E quando nos movemos mais, usamos mais os nossos músculos, o que os torna mais fortes. É um ciclo virtuoso. Para além disso, as sardinhas são uma das melhores fontes naturais de vitamina D. A vitamina D é crucial para a saúde óssea, pois ajuda o corpo a absorver o cálcio. Mas estudos recentes mostram que ela também desempenha um papel direto na função muscular. Níveis baixos de vitamina D estão associados à fraqueza e a um maior risco de quedas. Ao comer sardinhas, está a fortalecer os seus ossos e os seus músculos em simultâneo. E o melhor de tudo? As espinhas. Sim, aquelas pequenas espinhas que se desfazem na boca são uma fonte incrível de cálcio biodisponível. Esqueça os suplementos de cálcio que podem ser difíceis de absorver. O cálcio das sardinhas vem num pacote natural, exatamente como a natureza o concebeu. Integrar as sardinhas na sua alimentação é incrivelmente fácil. Não precisa de ser um chefe. Um almoço rápido e poderoso pode ser uma fatia de um bom pão alentejano ou de Mafra, com 2 ou 3 sardinhas de lata por cima, umas rodelas de tomate,
um pouco de cebola picada e um fio do próprio azeite da lata. É delicioso, saciante e está a dar ao seu corpo uma dose tripla de benefícios. Pode também desfazê-las e misturá-las numa salada com feijão frade e pimentos, ou servi-las com batata cozida e uma boa dose de salsa picada. A versatilidade é imensa. Agora, avancemos para um grupo de alimentos que muitas vezes é esquecido quando se fala em músculo: os vegetais de folha verde escura. Estou a falar da nossa couve galega, dos grelos, dos espinafres, Podemos pensar neles como fontes de vitaminas, e são, mas o seu papel na força muscular é muito mais profundo. Estes vegetais são ricos em nitratos. Não confunda com os nitritos encontrados em carnes processadas. Os nitratos de origem vegetal são transformados no nosso corpo em óxido nítrico. Pense no óxido nítrico como um dilatador natural dos seus vasos sanguíneos. Ele relaxa e alarga as estradas por onde o sangue circula. O que é que isto significa na prática? Significa que mais sangue, rico em oxigênio e nutrientes, consegue chegar aos seus músculos enquanto eles trabalham. Isto melhora a sua resistência e a sua eficiência. É como passar de uma estrada nacional com trânsito para uma autoestrada de 3 vias. Tudo flui melhor. Se sente que se cansa rapidamente, seja a subir escadas ou a cuidar do jardim, aumentar o consumo destes vegetais pode fazer uma diferença notável. Além disso, estas folhas verdes são uma mina de magnésio. O magnésio é o mineral do relaxamento e da energia. Ele participa em centenas de reações no nosso corpo, incluindo a contração e o relaxamento muscular e a produção de energia. Cãibras nas pernas durante a noite? Falta de energia a meio da tarde? Pode ser um sinal de que precisa de mais magnésio. E em vez de recorrer imediatamente a um suplemento, por que não começar pela comida? A couve no caldo verde, os grelos salteados com alho e azeite para acompanhar o bacalhau, um punhado de espinafres frescos adicionados a um ovo mexido. São formas simples e deliciosas de obter estes nutrientes vitais. Integrar estes alimentos não se trata de seguir uma dieta restritiva. Pelo contrário, trata-se de adicionar riqueza e variedade ao seu prato. Trata-se de redescobrir o poder dos alimentos que fazem parte da nossa cultura há séculos. Uma refeição com um pedaço de peixe, umas batatas cozidas e uma dose generosa de grelos não é comida de dieta, é comida de verdade. É o tipo de comida que nutre, que fortalece e que nos dá a vitalidade para desfrutar da vida ao máximo, independentemente da idade que consta no nosso bilhete de identidade. Agora, antes de vos revelar aquele alimento surpresa que prometi, é importante entender que juntar todas estas peças é o que cria a verdadeira magia. Não há um único alimento milagroso. A força e a vitalidade são construídas refeição a refeição, escolha a escolha. E falando em escolhas, muitas vezes o que nos deita por terra são os momentos entre as refeições. Aquela quebra de energia a meio da tarde, quando a tentação de comer uma bolacha ou um bolo fala mais alto. É nesses momentos que uma escolha inteligente pode fazer toda a diferença. E é aqui que entra o nosso herói improvável, um petisco que todos os portugueses conhecem e amam, mas que raramente é visto pelo seu verdadeiro valor nutricional. Estou a falar dos tremoços. Sim, os tremoços, aquele pires de tremoços que acompanha uma bebida fresca numa esplanada ao sol. Quem diria que esse simples prazer é, na verdade, uma das ferramentas mais poderosas que tem à sua disposição para construir músculo? Vamos analisar os factos. Os tremoços são uma leguminosa e são uma autêntica bomba de proteína de origem vegetal. Uma pequena taça de tremoços pode conter mais de 20 gramas de proteína, a par do queijo quark ou de uma lata de sardinhas. Mas, ao contrário de outros petiscos, como as batatas fritas ou as bolachas, que são basicamente calorias vazias, os tremoços fornecem os tijolos de que o seu corpo precisa para se manter forte. Para além da proteína, são extraordinariamente ricos em fibra. A fibra é crucial para a saúde digestiva, ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis e, mais importante, dá-nos uma sensação de saciedade. Comer um punhado de tremoços a meio da tarde
não só lhe dá a proteína necessária para alimentar os seus músculos, como também o mantém satisfeito até a hora do jantar, evitando que caia na tentação de comer alimentos processados e cheios de açúcar que sabotam os seus esforços. Lembro-me de ouvir a minha avó dizer que tremoços são a carne dos pobres. Na sua simplicidade, ela tinha toda a razão. Era um alimento que sustentava, que dava força. Hoje, a ciência confirma esta sabedoria popular. Os tremoços são também uma boa fonte de minerais como o magnésio e o potássio, que são vitais para a função muscular e para prevenir cãibras. A sua conveniência é imbatível. Pode comprá-los já cozidos e temperados, prontos a comer. Tenha sempre um frasco no frigorífico. Quando sentir aquela fome a atacar, em vez de abrir o pacote de bolachas, coma um punhado de tremoços. É uma troca tão simples, mas com um impacto profundo a longo prazo. Imagine o cenário. Começou o dia com a proteína cremosa do requeijão, que deu o sinal para os seus músculos começarem a trabalhar. Ao almoço, comeu umas sardinhas nutritivas, que combateram a inflamação e fortaleceram os seus ossos. A meio da tarde, em vez de um petisco açucarado, comeu uns tremoços que lhe deram mais proteína e fibra. E ao jantar, acompanhou o seu prato principal com o poder verde da couve, que melhorou a circulação e forneceu minerais essenciais. Vê como tudo se encaixa. Não se trata de uma dieta radical. Trata-se de fazer pequenas trocas inteligentes ao longo do dia, escolhendo alimentos que os nossos avós já conheciam e que a ciência hoje confirma serem verdadeiros tesouros para a nossa saúde. Sei que pode parecer muita informação, mas a chave não é mudar tudo de um dia para o outro, isso só gera frustração. A chave é escolher uma coisa. Talvez esta semana o seu desafio seja apenas trocar o iogurte do pequeno almoço por queijo quark ou requeijão. Só isso. Veja como se sente. Na semana seguinte, talvez decida ter uma lata de sardinhas à mão para um almoço rápido. Pequenos passos, dados de forma consistente, são os que levam a grandes e duradouras mudanças. O objetivo não é tentar voltar a ter a força que tinha aos 20 anos. O objetivo é construir a versão mais forte, mais capaz e mais vibrante de si mesmo, agora. É sobre ter a confiança de que o seu corpo não o vai deixar ficar mal. É sobre poder dizer sim a um passeio mais longo, a brincar com os netos no chão, a carregar as suas próprias compras. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Ou talvez tenha outro segredo para se manter forte que queira partilhar com a nossa comunidade. Por favor, deixe um comentário abaixo. A sua experiência pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para começar a sua própria jornada. A partilha de sabedoria é uma das coisas mais bonitas da vida. E se achou este vídeo útil, se aprendeu algo novo que pode aplicar no seu dia a dia, peço-lhe que deixe um gosto. É um gesto simples, mas que ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se quiser mais dicas práticas e realistas para viver uma vida cheia de saúde e alegria depois dos 60, subscreva o canal e ative o sininho das notificações para não perder os nossos próximos vídeos. Lembre-se, a idade é apenas um número no calendário. A sua força, a sua vitalidade, a sua independência. Essas estão nas suas mãos e, muitas vezes, no seu prato. Cuide bem de si. Um forte abraço e até a próxima.